Olá pessoal, tudo bem? Todos bem? Nos cuidados? Isso, vamos nos cuidar, não é mesmo? Cuidando da gente e cuidando do outro. Meu nome é Marli, sou psicóloga. Eu já estou aqui trazendo uma reflexão sobre o momento dos nossos pais estarem ficando ou estarem idosos. Então é uma reflexão como você que filho de pais idosos ou que estão ficando idosos. Vamos refletir sobre a questão. Primeiro, a gente tende a não perceber que nossos pais estão ficando idosos ou já estão idosos. A gente tem dificuldade para perceber e de aceitar. E quando eu falo aceitar, a gente pode pensar que o aceitar é ver que está assim, que é uma realidade, e o que a gente pode fazer de melhor com essa realidade? Como que a gente pode, conduzir isso da melhor forma? Eu conto até uma experiência minha. A primeira vez que falaram que meu pai é idoso, acho que foi um médico, né, e ele falou assim: "Ah, o seu pai é idoso". Aquilo me chocou, porque eu olhava para o meu pai e eu pensava: "Não está falando da mesma pessoa, o meu pai não está idoso". Então eu tive uma dificuldade de aceitar e de olhar meu pai como um idoso, como que tivesse algumas limitações já e que já precisasse de ajuda em algumas coisas. Ele mantinha autonomia, independência sim, mas ele precisava já de um auxílio para algumas coisas, né. Então perceber isso é muito difícil perceber e aceitar. Mas é importante que estejamos atentos a isso. Então, pensando sobre isso, a gente notar que nossos pais estão ficando idosos, é que perceber no que realmente eles precisam de ajuda, o que eles precisam do nosso auxílio de verdade, porque a nossa tendência, às vezes, é entrar numa de superproteção, de proteger demais, de querer tomar conta da vida dele toda, né, de um cuidado. Né, a gente tende muito a isso, é uma tendência nossa como ser humano mesmo, né, de superproteger, às vezes de infantilizar, né, e a gente tem que pensar que eles têm uma história, e eles querem, como todos nós queremos, preservar a autonomia e a independência. Então a gente deve ter cuidados, né, olhar para isso e às vezes se colocar ali no lugar. "Ah, eu estou querendo fazer isso por ele. Eu queria isso para mim? Eu quero, estar nessa situação? Como que eu quero que façam comigo?", né. Então, às vezes, prestar um pouquinho de atenção nessa vontade de proteger, de ajudar, de perceber. E é muito difícil e às vezes tem que conversar mesmo e perguntar: "Pai, mãe, precisa de ajudas para fazer isso? Quer que eu vá com vocês? O que vocês preferem?". E conversar, e quando eles falarem "não", porque a tendência é um "não, eu posso", você, conversar e dizer para ele da importância de você ir, que você se sente bem também se for. Assim, uma conversa boa de convencimento, né. E se não, se eles bateram o pé, respeita, quando você percebe que é possível, que eles vão dar conta assim, respeita. É um respeito por eles e um respeito por você também. Vamos pensar um pouco sobre isso, observar mais, né. E por outro lado, como pais idosos, perceber de aceitar. Eu sei da dificuldade, porque são 2 coisas que acontecem. Ou os filhos não percebem, e aí você percebe que conseguia carregar 2 sacolas, hoje consegue bem só uma, e aí falar isso para eles, né: "Olha, eu consigo agora carregar só uma sacola", né, não tem mal nenhum, e fica uma clareza para você, para eles, vai ficar melhor. Né, então é aceitar que precisa de ajuda, e eu sei da dificuldade que eu estava falando um pouquinho atrás, a gente tem medo também deles começarem a tomar conta de tudo, né, e tirar a nossa autonomia. Então, às vezes, a gente quer que eles percebam, mas tem medo ao mesmo tempo, e aí se mantém o máximo possível para eles não perceberem que precisa de ajuda, com medo de perder a autonomia. Então, é muito nesse caminho. Vamos pensar um pouco sobre isso como filhos e como os pais?
Obrigada. Beijo, até a próxima.